E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas, bem-vindos ao canal. Hoje trouxe para vocês aqui, então, um assunto bem importante. Olha esse título, Civilização, Pandemia e o Mito do Cuidado. Vivemos hoje numa crise civilizacional, não é uma crise apenas sanitária do coronavírus, mas várias outras crises, como crise política, econômica, ética, e é importante, então, a gente desenvolver um pouco este assunto, certo? Bom, primeiro de tudo, o que seria este mito do cuidado? O mito do cuidado, ele foi desenvolvido inicialmente, né, a sua origem na Roma Antiga, por um autor chamado Higino, e ele, então, faz uma análise, né, sobre a condição da época e a importância, então, do cuidado, certo? E depois, então, este elemento, né, também eu extraí da obra de Leonardo Boff, né, Saber Cuidar, que também trata muito deste assunto. Primeiro de tudo, quando a gente fala em mitologia, muitas vezes as pessoas podem pensar, né, bom, isso é uma coisa inventada, uma narrativa fantasiosa e que não tem nenhum sentido, não tem nenhuma importância. Bem pelo contrário. A mitologia pode nos ensinar muitas coisas, inclusive para a nossa vida no dia a dia, né, no nosso cotidiano, atualmente também, né? Então, a mitologia, a gente não pode descartar os mitos que foram construídos, as lendas, né, tudo isso tem um sentido, né? Por detrás de cada mito tem um fundo de verdade. Então, não é simplesmente uma fantasia, é algo que tenha muito a ver com situações concretas do nosso dia a dia. Então, é bem importante, nós, das ciências humanas, né, valorizamos bastante este conhecimento, né, porque muitas vezes a gente vive, né, atualmente, nós somos muito influenciados pela modernidade, e a modernidade nos legou o conhecimento científico, e muitas vezes as pessoas descartam o conhecimento, por exemplo, indígena, o conhecimento baseado nas lendas, nos mitos, né? Então, isso é bem importante a gente resgatar esse conhecimento, então, certo? Bom, o mito do cuidado, falando inicialmente sobre ele, existe, então, alguns personagens, tá? Então, eu vou falar inicialmente, né, antes de começar a falar propriamente do mito, vamos primeiro entender quais são os personagens que fazem parte desse mito. Então, por exemplo, tem Júpiter, que é o deus rei de todos os deuses. Também tem Terra, que é a deusa mãe de Júpiter, e representa, então, as origens, a força e a vida original do mundo. Outro personagem importante é Saturno, que é pai de Júpiter, deus do tempo, da abundância, da igualdade entre os homens. E também o Cuidado, que é uma entidade comum. Eu já ouvi dizer também que o cuidado ele foi também representado como uma divindade. Tá? Mas, pelo que temos aqui, o cuidado, o elemento, né, o personagem cuidado dessa história, então, ele representa, então, uma entidade comum, certo? Bom, o que aconteceu, então? Vamos partir do princípio aqui do mito. O cuidado, então, estava, né, caminhando próximo a um rio, e ele, então, começa a pegar um elemento ali, que é o barro, e começa a moldar um ser. E este ser, então, tem forma humana. Mas ele, então, chama Júpiter para dar um sopro de vida para aquele ser que foi elaborado pelo cuidado. Então, Júpiter aceita isso de bom grado e faz, então, o sopro da vida. E a partir disso, então, existe ali uma tentativa de dar nome a este ser. E o cuidado, então, né, ele quer fazer isso, ele quer dar nome a este ser, mas Júpiter logo já diz, não, peraí, eu que soprei, né, a vida, o sopro de vida foi eu que dei. Então, eu tenho o direito de dar o nome a este ser. Neste momento, chega um outro elemento ali que é terra.
E Terra diz, não, peraí, deixa eu participar dessa discussão aí. Quem deve dar nome a este ser sou eu, porque o elemento o elemento material, né, do qual este ser foi feito, vem de mim, que é o barro. Então eu como terra tenho o direito de dar o nome a este ser. Então se gera uma discussão entre o cuidado, Júpiter e Terra. E eles então não entram num acordo e chamam o outro personagem que é para ser o juiz então desta discussão. Então Saturno agora entra na discussão e Saturno então como o pai de Júpiter, né, este deus importante também, ele então diz assim, não, vamos fazer o seguinte, Júpiter, você que deu o sopro de vida, você terá a alma deste ser quando este ser morrer. Terra, você que tem o elemento base, né, que é o barro, o elemento material deste ser que foi criado. Então, quando este ser morrer, você vai ter de novo este material, né? Então, o barro vai voltar para você, o elemento material voltará para você. E cuidado, você que foi o primeiro que moldou este ser, enquanto ele tiver vida, você terá o cuidado com este ser durante toda a vida. Então, Saturno disse, eu então vou dar o nome a este ser, que é então homem, que significa humus, né, que vem de humus, um elemento que vem da terra. Então, foi dado o nome a este ser, e cada ser ali, cada elemento, cada personagem, então, ficou responsável por algo, né? Então, Saturno fez esta tentativa de entrar num acordo. Então, Júpiter vai ter a alma, Terra vai ter o elemento físico, e o cuidado terá que cuidar deste elemento enquanto houver vida deste elemento. Qual é o sentido disso? O sentido disso é de que o cuidado representa o elemento primordial, o primeiro elemento. Antes mesmo de ter vida, havia o cuidado. Então, antes de termos a razão, termos, né, a consciência e de termos, então, o ser como um ser material, o cuidado já existia. Então, o cuidado vem antes. Antes de tudo. Antes de tudo que existe, havia, então, o cuidado como elemento primordial. E enquanto nós temos aí aquela grande frase, né, que foi construída na modernidade do René Descartes, né, o penso logo existo, já havia então uma ideia, e Leonardo Boff coloca isso, que a gente deveria ter uma visão não mais do racional, né, o penso, no sentido de racionalidade, no sentido de construir uma sociedade pautada muito pela frieza, pelo cálculo, pela racionalidade nesse sentido, né? As nossas relações estão muito pautadas por isso. E Leonardo Boff, então, fala, ao invés do cogito ergo sum, né, penso logo existo, deveríamos, então, nos pautar pelo sinto logo existo. Então, o sentimento deve fazer parte de todas as relações, fazer parte do nosso dia a dia, nós cuidarmos do nosso trabalho, dos nossos estudos, das nossas relações, então, e também do nosso planeta, né? Vivemos numa casa comum e hoje, então, as bases da nossa civilização existe um perigo, né, dessas bases estar ameaçadas, né?
Então, é importante termos, então, o cuidado, certo? Outra coisa importante, como eu falei ali, relacionadas à pandemia, né? Vivemos hoje numa situação muito importante, né? Então, devemos nos cuidar e, consequentemente, cuidarmos dos outros. E como a gente faz isso? Né? Valorizando esta questão, né, da vacina, valorizando a prática do distanciamento, do uso de máscara, valorizando todos os cuidados sanitários que devemos ter, né? Então, no passado já tivemos outras pandemias e agora, então, precisamos aprender a lidar com essa, buscando esses elementos do passado. Então, o cuidado deve ser o centro de tudo hoje em dia. Então, muitas vezes, temos situações em que não cuidamos às vezes, da nossa própria existência. Então, o cuidado ele deve ser, então, um elemento fundamental para construirmos, então, uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais igualitária, certo? Então, era isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço e até um próximo vídeo aí, certo? Tchau, tchau.